Capítulo 1011 A queda do Falcão Scott 29. Por um momento ou dois, a mente de Sun-Yi estava vazia. Ele rastejou para trás, olhando para a figura familiar que se elevava acima dele. Verne. Era Verne. Não houve erro. Ou algo usando o cadáver de Verne, pelo menos. Sua sombra era muito mais vasta e terrível do que a sombra de um humano deveria ser. O olhar vazio do mestre morto perseguia Sun-Yi, com o rosto imóvel como uma máscara. Atrás dele, as ondas escuras se agitavam e mais figuras se erguiam da água. Homens, mulheres. Dezenas deles, centenas até. Eles avançaram como um exército de mortos, silenciosos e sem emoção, com os olhos se afogando na escuridão. Todas as suas sombras estavam erradas. O povo de Lu 49 que Sun-Yi havia deixado para morrer. Ele reconheceu todos eles, olhando horrorizado para a superfície ondulante do oceano. O terror. Estranhamente, foi a risada desdenhosa da espada amaldiçoada que quebrou sua paralisia. Olha, perdido da luz. Seus pecados vieram para assombrá-lo. Sun-Yi estremeceu, recuperando a razão. Que pecados, seu bastardo? Fiz tudo o que pude para salvá-los. A voz insidiosa riu de novo. Depois sussurrou, suas palavras, sibilantes caindo como gotas de veneno. A fraqueza também é um pecado, seu verme lamentável. É o maior pecado de todos eles. Sun-Yi rosnou, depois se levantou e congelou por uma fração de segundo, pensando febrilmente sobre a situação. Depois de perseguir o tirano, ele estava agora atrás da cidade. Havia falésias altas entre o oceano e a parede norte do Falcon Scott, então nada poderia escapar da costa sem ser despedaçado pelos armamentos defensivos concedidos. A maioria das forças do primeiro exército estava atualmente concentrada no lado sul do muro, lutando contra a nuvem devorante. A fortaleza portuária estava próxima e defendida por sua própria guarnição. Onda de Sangue e o Despertado da Casa da Noite também estavam lá, protegendo os navios ancorados e supervisionando o carregamento dos refugiados. 1000 cadáveres encantados não prejudicariam as defesas do porto. Quanto ao próprio terror. Assim que esse pensamento passou pela mente de Sun-Yi, ele viu algo que fez seu sangue gelar. Lá, por trás das figuras que avançavam lentamente dos moradores afogados do Lu 49, a água negra fervia, liberando ainda mais escravos. Criaturas de pesadelos. Milhares deles estavam subindo das ondas, todos se movendo com a mesma desapego silenciosa e angustiante. Ele deu um passo involuntário para trás, depois se fortaleceu e levantou o picado do solo. Os escravos do terror não podiam chegar ao porto. Centenas de milhares de refugiados estavam lá, com ainda mais já nos navios. Felizmente, as plataformas de elevadores que levavam ao Falcon Scott estavam vazias. A evacuação parou brevemente por causa da nuvem devoradora. Os defensores da metrópole também haviam visto a nova ameaça. Poderosos raios de luz caíram de cima, iluminando a horda silenciosa. Um instante depois, uma saraivada de balas deveria rasgar. Mas não aconteceu. Os holofotes seguiram em frente, como se não percebessem nada. Em vez de um ataque obliterante de balas pesadas, tudo o que veio foram algumas correntes esporádicas de balas de espingarda. Os armamentos na parede da fortaleza do porto também estavam em silêncio. Sun-Yi sentiu um calafrio escorrer pela espinha. O hexágono. Ele não teve a chance de terminar o pensamento. Verne desapareceu de repente, movendo-se com muito mais velocidade do que ele era capaz como humano. Sun-Yi mudou, tentando desviar o ataque recebido, mas sua reação foi muito lenta. Um golpe devastador o fez voar para trás, a respiração o derrubou completamente. Ele caiu no chão e rolou, sentindo uma dormência fria se espalhando pelo peito. Amaldiçoe. Ele se enganou ao avaliar o poder do inimigo com base em quão poderosos os escravos haviam sido antes de ser vítima do terror. O que quer que a criatura tivesse feito com eles, os transformou em era muito mais perigoso do que seus antigos eus. Você é um tolo negligente, não é? Lutando para inalar, Sun-Yi cerrou os dentes. Na verdade, ele era. Ele já sabia que os moradores hexadecimais eram capazes de mostrar força não natural. Porque os escravos seriam diferentes. Se alguma coisa, a mudança deles seria maior. Um mestre, cerca de 100 despertados, perto de 1000 soldados mundanos, várias centenas de civis. E milhares de criaturas pesadelos,
todas controladas e alteradas pelo terror. Com todos aparentemente cegos à sua existência. A situação não era boa. Sentindo verdadeiro medo pela primeira vez em muito tempo, Sun-Yi se forçou a subir mais uma vez e olhar para a horda de olhos vazios. Não, nem todo mundo. Embora a maioria dos defensores parecesse ignorar os escravos do terror, alguns ainda estavam disparando seus rifles. Isso significava que o azar da criatura não era absoluto. Com tantos moradores por perto, isso só poderia fazer muito. Havia uma restrição ao seu poder. O que significava que poderia ser derrotado. Havia um som de sucata de metal contra a pedra atrás dele. Olhando para trás, Sun-Yi viu Dali se aproximando, seu broquel levantado pingando sangue. Seu coração pulou uma batida. Cara! Você os vê? O mestre fortemente blindado virou a cabeça levemente, a escuridão aninhada na fenda da viseira. Sua voz soou um pouco abafada. Do que você está falando? O coração de Sun-Yi caiu, mas Dali continuou. Como eu sentiria falta de milhares de criaturas rastejando do oceano? Claro, eu os vejo. A pergunta é, por que os armamentos de parede ainda estão silenciosos? Mais e mais criaturas de pesadelos emergiram da água, inundando a costa. Sun-Yi encontrou Verne e estremeceu, percebendo que o mestre morto também estava olhando para ele. É o terror do Lu 49. A coisa miserável está mexendo com a mente das pessoas. Nós precisamos. A horda oca parou de repente de se mover. Milhares de cabeças se transformaram em uníssono, inúmeros, olhos vazios, todos olhando para um único ponto. Ensolarado. Ele estremeceu. Apóstrofo. Eu acho que isso me reconheceu também. A horda avançou. Capítulo 1012 A queda do Falcão Skull 30. Do outro lado da cidade, ao sul, a maioria das forças do primeiro exército estava lutando contra a nuvem devorante. Mesmo sem direção, o enxame glutão ainda representava uma ameaça existencial para o Falcão Skull. O céu foi despedaçado por fogo e explosões, incontáveis bestas de ninhada derretendo naquele inferno quando se jogavam contra as defesas da capital do cerco. Em algum lugar mais ao sul, muito longe, Skitid estava mais uma vez envolvido em uma terrível batalha contra o Titã Corrupto, a besta de inverno. E, no entanto, aqui, na costa do Oceano Escuro, uma nova ameaça apareceu. Uma que, talvez não fosse menos perigosa que a nuvem devoradora. O pior de tudo é que ninguém, exceto 2 mestres e um punhado de soldados díspares, parecia estar ciente disso. Ou então Sun-Yi pensou. No instante em que a horda oca avançou, a fortaleza do porto finalmente ganhou vida. Inúmeras torres giraram seus barris, desencadeando um ataque de balas nos escravos do terror das profundezas. Vigas, brilhantes de luz mais uma vez brilhavam na praia, e várias armas ferroviárias trovejavam, cortando fendas através da horda. Setas e projéteis mágicos caíram como chuva. Os escravos acabaram sendo potentes demais para serem destruídos pelo ataque repentino, mas diminuíram a velocidade por um momento. Finalmente, um pouco de sorte. Sun-Yi se preparou para se lançar na massa de inimigos, mas Dali, de repente o puxou de volta. O que diabos você está fazendo? O mestre robusto olhou para ele com calma e depois balançou a cabeça. Não há tempo para isso. O verdadeiro inimigo é o terror, não seus fantoches. Você precisa ir. Encontrar Blowave, ou alguém da Casa da Noite, pelo menos. Eles precisam encontrar a criatura e destruí-la, antes que seja tarde demais. Sun-Yi piscou. E se você? Dali virou-se para a horda que avançava, permaneceu por um momento e deu de ombros. Vou ficar e garantir que eles não violem a parede do porto. Muitas palavras foram deixadas não ditas, mas ambas entenderam a implicação. Dali era o melhor em defesa estacionária, enquanto Sun-Yi era rápido e ilusório. Seus papéis foram decididos por eles por essa realidade descomplicada, e não havia nada a discutir. O mestre fortemente blindado deu um passo à frente, erguendo o escudo e a massa. Vá, sem sol. Não demore. Sun-Yi abriu a boca e a fechou sem dizer nada. Jogando um último olhar para a figura de Verne, que caminhava constantemente pela barragem infernal de balas sem prestar atenção, ele cerrou os dentes e mergulhou nas sombras. Atrás dele, o primeiro dos escravos já estava lançando-se em Dali, olhos vazios brilhando com o luar refletido. Droga, droga, droga. Deslizando rapidamente pela escuridão, ele logo alcançou a parede da fortaleza portuária e escalou, emergindo das sombras nas ameias.
Aqui, uma enxurrada caótica de atividades estava fervendo. Soldados e despertados enviavam febrilmente rios de balas, flechas e magia para a horda de escravos. Do outro lado do muro, Sun-Ni, podia ver uma grande multidão de refugiados aterrorizados enchendo um grande pátio abaixo. Eles vieram aqui para embarcar em um dos navios e escapar do cerco condenado, mas ficaram presos no meio da batalha. Ignorando a visão sombria, ele atravessou a muralha em direção à cidadela da fortaleza. Se ele não conseguisse encontrar o que procurava lá, passaria pela cidadela em direção ao pier e dali, para os navios de guerra, se necessário. Enquanto Sun-Ni corria, ele olhou em volta, esperando ver alguém da Casa da Noite entre os defensores. Ele teve sorte mais cedo do que esperava. A parede da fortaleza portuária tinha torres subindo acima dela em intervalos definidos, cada uma servindo como bunker. Ao passar por um desses bunkers, observando as complicadas máquinas da pistola de trem alojadas no interior, ele notou uma figura familiar perto de uma interface de mira. Alto, bonito, com cabelos pretos que às vezes pareciam azul escuro. Naive. Sun-Ni correu em direção a Nigel Walker, que olhou para cima do terminal com uma expressão surpresa. Sensou? O que você é? Sun-Ni acenou com a mão, interrompendo-o. Longa história. Você está livre do azar? Você pode ver os monstros. Ele percebeu alguma coisa, depois olhou em volta com um pouco de confusão. Na verdade, não importa. Como todos vocês conseguem vê-los? Naive permaneceu por um momento. Os caminhantes como eu têm uma alta afinidade com orientações e revelações. O oceano e suas profundezas também. Então, muitos de nós fomos capazes de ver através do azar. Quanto ao resto da guarnição, eles não veem nada. Mas eles também não precisam, desde que alguém lhes forneça os dados de segmentação. Basicamente, eles estão atirando cegamente na direção em que apontamos. Sun-Ni congelou por um momento, admirando a grosseria efetiva dessa solução simples. Então, seu rosto escureceu. Na parede do lado de fora do bunker, um dos soldados abaixou o rifle de repente, permaneceu imóvel por um momento, depois deu um passo à frente e pulou sobre o parapeito da muralha, desaparecendo na água fria abaixo sem som. Ninguém parecia notar sua ausência. Onde está a onda de sangue? Naive apontou para o norte, em direção ao pier, protegendo os navios. Por quê? Sun-Ni respondeu com urgência óbvia em sua voz. Esta batalha não pode ser vencida a menos que a fonte do hexágono seja destruída. O terror do Lu-49. Precisamos encontrá-lo e matá-lo. Ficar na defensiva só permitirá que esse demônio propague sua influência por toda a cidade, matando inúmeras pessoas e aumentando seu exército. A Casa da Noite e seus santos são a nossa melhor aposta. O Nigel Walker olhou para ele por alguns momentos. Seu rosto cansado empalideceu um pouco. Você quer que abandonemos os navios, mergulhemos no oceano e combatamos o terror em seu território? Sun-Ni simplesmente acenou com a cabeça. Exatamente. E eu vou mergulhar com você também. Naive hesitou um pouco e depois suspirou. Bem, tudo bem. Siga-me então. Vou levá-lo para ver meu tio. Sun-Ni piscou algumas vezes. Espere, é isso? Eu pensei que teria que te convencer. Nigel Walker deu a ele um olhar estranho. Fui persuadido no instante em que você pronunciou essa batalha não pode ser vencida a menos que. Esse terror é um dos principais alvos, de qualquer maneira. Então venha. Vamos caçar o bastardo. Capítulo 1013. Enquanto Naive e Sun-Ni atravessavam a parede da fortaleza portuária, a batalha ficou mais alta atrás deles. Sons de gritos surgiram no céu noturno, e as ameias abaixo deles estremeceram. Ignorando tudo, eles avançaram. Enquanto corriam, Naive gritou, você já lutou na água? Sun-Ni poupou-lhe um olhar tenso, lembrando a jornada angustiante pelo mar escuro na costa esquecida. O barco que Nepis havia construído a partir dos ossos de demônios que não sobreviveram até o fim. Uma vez, o Nigel Walker soltou uma risada nervosa. Como foi? Sun-Ni cerrou os dentes. Eu ainda estou vivo, não estou? De qualquer maneira, não havia muita escolha. Naive foi provavelmente o único ascendido da Casa da Noite dentro da fortaleza. O resto estava protegendo os navios de guerra que navegavam pelo estreito. Blowave precisaria de toda a ajuda que pudesse obter. Então, Sun-Ni teve que se juntar à caça pelo terror terrível. Ponto de interrogação? NDS. Mediano. M+,
Ele queria. A criatura abominável merecia morrer, e especialmente por sua mão. Não será fácil, no entanto. Sun-Yi tinha algumas memórias que ajudariam a ter um bom desempenho debaixo d'água, mas ele não tinha experiência quando se tratava de lutar nas profundezas do oceano. Pior que isso, Shadow Step e Shadow Manifestation seriam quase inúteis lá, uma sombra precisava de uma superfície sólida para existir, e eram difíceis de descobrir para onde ele estava indo. Na verdade, Sun-Yi não tinha certeza de como seu aspecto funcionaria debaixo d'água. Muito mais angustiante foi o fato de ele não saber muito sobre o terror de Ilha 049 e do que a abominação era realmente capaz. O fato de contar com ataques mentais e manipulação sugeria uma falta de força física, mas mesmo assim essas coisas eram altamente relativas quando se tratava de uma criatura corrompida. Enquanto Naeve e Sun-Yi atravessavam a parede da fortaleza portuária, a batalha ficou mais alta atrás deles. Sons de gritos surgiram no céu noturno, e as ameias abaixo deles estremeceram. Ignorando tudo, eles avançaram. Enquanto corriam, Naeve gritou, "Você já lutou na água?" Sun-Yi poupou-lhe um olhar tenso, lembrando a jornada, angustiante pelo mar escuro na costa esquecida. O barco que Nepis havia construído a partir dos ossos de demônios que não sobreviveram até o fim. Uma vez, o Nightwalker soltou uma risada nervosa. Como foi? Sun-Yi cerrou os dentes. Eu ainda estou vivo, não estou? De qualquer maneira, não havia muita escolha. Naeve foi provavelmente o único ascendido da Casa da Noite dentro da fortaleza. O resto estava protegendo os navios de guerra que navegavam pelo estreito. Bloab precisaria de toda a ajuda que pudesse obter. Então, Sun-Yi teve que se juntar à caça pelo terror terrível. Além disso, ele queria. A criatura abominável merecia morrer, e especialmente por sua mão. Não será fácil, no entanto. Sun-Yi tinha algumas memórias que ajudariam a ter um bom desempenho debaixo d'água, mas ele não tinha experiência quando se tratava de lutar nas profundezas do oceano. Pior que isso, Shadow Step e Shadow Manifestation seriam quase inúteis lá, uma sombra precisava de uma superfície sólida para existir, e eram difíceis de descobrir para onde ele estava indo. Na verdade, Sun-Yi não tinha certeza de como seu aspecto funcionaria debaixo d'água. Muito mais angustiante foi o fato de ele não saber muito sobre o terror de Ilha 049 e do que a abominação era realmente capaz. O fato de contar com ataques mentais e manipulação sugeria uma falta de força física, mas mesmo assim essas coisas eram altamente relativas quando se tratava de uma criatura corrompida. DSN. Com a lâmina do Jade amarrada em segurança nas costas, Sun-Yi caminhou até a borda do pier e olhou para a neve. O Nightwalker já estava vestido com uma armadura leve que parecia ser feita de algas negras e concha nacre. Um sorriso pálido apareceu no rosto de Neve. Pronto. Sun-Yi olhou para a tumultuada onda escura sob eles e balançou a cabeça. Então, ele pulou. O oceano agarrou em seu abraço frio um momento depois. Sun-Yi quase entrou em pânico. Um dilúvio de memórias desagradáveis apareceu instantaneamente em sua mente, mas depois descobriu que ele podia respirar normalmente apesar de estar cercado por água. Isso o acalmou um pouco. A pérola da essência teve um efeito estranho. Sun-Yi podia respirar pelo nariz como se estivesse em pé em solo sólido, e parecia haver uma barreira invisível impedindo que a água salgada fluísse pelas narinas. Além disso, o encantamento ativo do charme permitiu que ele visse claramente através da extensão escura do oceano, como se estivesse usando uma máscara de mergulho. Ele estava com frio, mas não terrivelmente. Parecia que a alta resistência dos elementos da Marblichel, aumentada pelas sombras, foi o suficiente para protegê-lo do congelamento até a morte. Adicionando a memória de gelo em cima do que acabou por ser um exagero. Sun-Yi dispensou o cristal azul, aliviado por salvar alguma essência. Não é tão ruim. Um momento depois, Naeve mergulhou na água ao lado dele e nadou agilmente para frente e para baixo. Sun-Yi aprendeu a nadar durante suas aulas de sobrevivência no deserto na academia e praticou algumas vezes na costa esquecida. E, no entanto, um olhar para o descendente da Casa da Noite o fez se sentir envergonhado. O Nightwalker se moveu pela água com grande velocidade e facilidade, parecendo algum tipo de criatura aquática graciosa. Quase parecia que ele estava mais confortável na água do que em terra. Talvez ele estivesse suspirando para dentro. Sun-Yi seguiu. Seus movimentos podem não ter sido tão naturais ou graciosos quanto os de Neve,
mas com a força assustadora de um diabo ascendido e a ajuda da captura ágil, ele se viu mais do que capaz de acompanhar. Eles mergulham mais fundo na água escura, chegando logo aos navios. Sun-Yi sentiu uma tremenda sombra flutuando silenciosamente, abaixo, alguns momentos antes de vê-la. Lá, na escuridão, uma monstruosa baleia assassina estava esperando, observando-a com seus gigantes olhos azuis. 1014 A queda do Falcão SQ-32. Sun-Yi tinha visto Blob em sua forma bestial uma vez de longe, mas de perto, o Santo da Noite era muito mais aterrorizante. A criatura em que ele se transformou parecia um pouco com uma baleia assassina, sua pele preta e branca, as linhas de seu corpo lisas e predatórias. No entanto, era muito maior do que qualquer animal mundano tinha o direito de ser. Havia uma colcha de retalhos de cicatrizes feias cobrindo sua pele e uma armadura de aço envolvendo suas barbatanas longas, bordas afiadas como lâminas. Seus enormes olhos brilhavam na escuridão do oceano com a luz azul, cheia de força de vontade e inteligência. Mesmo sabendo que a baleia assassina gigante era realmente humana, Sun-Yi não pôde deixar de se sentir tenso diante do grande predador. Desde o início do cerco ao Falcon Scout, Blob raramente se mostrava traço, permanecendo na maior parte debaixo d'água, proteger os navios ancorados e combater as criaturas de pesadelos que tentariam atacar a cidade das profundezas. Ponto de interrogação. Ambos novel. Mediano. Ponto de interrogação. Um comando do exército não se atreveu a deixar a fortaleza portuária e os navios vulneráveis sem um defensor. E, no entanto, hoje, era exatamente isso que tinha que acontecer. Enquanto Sun-Yi olhava para o poderoso santo, Na'vi deslizou para frente e depois pairou na frente do focinho da baleia assassina, mantendo-se no lugar com movimentos quase imperceptíveis de seus braços e pernas. O mestre alto parecia minúsculo ao lado da criatura gigante. Hã? Sun-Yi percebeu que não sabia como se comunicar com os outros debaixo d'água. Ele realmente não podia falar, nem mesmo abrir a boca a menos que quisesse perder a essência e lhe sufocar. Provavelmente havia um sistema de sinais que se poderia aprender, mas ela não havia feito isso com antecedência. O mundo estava em silêncio. Não exatamente. Na verdade, o oceano estava cheio de sons. Eles eram estranhos e abafados, reverberando através de seus ossos como se ele os estivesse ouvindo com todo o corpo. O barulho da batalha acima era como um rugido baixo, abrangente e distante. Sun-Yi sabia que o som deveria se propagar muito longe na água, mas não tinha ferramentas para distinguir e interpretar o que ouviu. No entanto, os Nightwalkers pareciam possuir algum método de compartilhamento de informações. Alguns momentos depois que Na'vi se aproximou de Blob, a baleia assassina mudou um pouco, olhando para as profundezas do oceano. Suas pupilas se estreitaram. Então, uma coisa estranha aconteceu. Os olhos do grande predador permaneceram claros e azuis, mas a própria água parecia subitamente pintada de vermelho escuro ao seu redor. Sun-Yi se sentiu extremamente desconfortável, como se Blob não gostasse do que estava acontecendo. Então, a sensação passou tão rapidamente quanto apareceu, e o oceano estava normal mais uma vez. Na'vi se virou e acenou para ele se aproximar. Lutando contra o medo instintivo de grandes predadores, Sun-Yi nadou em direção à monstruosa baleia assassina. Quando ele se aproximou, de repente havia uma voz familiar em seus ouvidos. Meu tio concorda. Temos que matar o terror. Sun-Yi olhou para o Nightwalker silenciosamente. Na'vi inclinou a cabeça, um pouco. Oh. Você não pode falar. Bem, não há nada a discutir. De qualquer maneira, todas as informações disponíveis sobre a criatura já nos foram fornecidas por Tirizovit Feater. Só podemos atacar o terror e fazer o nosso melhor. Como está sua resistência contra ataques mentais? Sun-Yi deu um punho e levantou o polegar. Duvidava que qualquer mestre tivesse melhores defesas mentais do que ele. Além disso, ele já estava inoculado contra o azar do terror. Eu acho que você deveria dar uma olhada no pandasnovel.com. O Nightwalker assentiu. Boa. Levar o nosso despertado para as profundezas significaria apenas dar à criatura mais fantoches para controlar. Nós três teremos que caçar sozinhos. Depois que descobrirmos o terror, Blob liderará a acusação, enquanto nossa tarefa será apoiá-lo. Talvez até sobrevivamos, quem sabe. Você está pronto? Sun-Yi encolheu os ombros, o que era uma coisa estranha de se fazer debaixo d'água. Então me siga. Na'vi nadou ainda mais perto da grande fera,
deslizando paralelamente às costas de Bloab. Chegando à barbatana dorsal que estava alta como o mastro de um navio, ele agarrou uma pequena depressão na armadura que envolvia e gesticulou para Sun-Ni fazer o mesmo. Ótimo! Vou montar um santo maldito nas profundezas de um maldito oceano. Amaldiçoando seu destino, Sun-Ni seguiu o exemplo do Nightwalker e se agarrou à barbatana da baleia assassina como uma espécie de peixe caroneiro. Ele podia sentir um batimento cardíaco vasto e poderoso em algum lugar abaixo dele, e uma presença poderosa que estava além de todos os sentidos mundanos. A voz de Naeve ressoou mais uma vez em seus ouvidos. Não deixe ir. Bem. A menos que você sinta que a pressão é grande demais para você lidar. Não sei o quão profundo o terror se esconde e o quão profundo você pode mergulhar. Desculpe, sem sol. Você terá que aprender a atravessar o abismo rapidamente por conta própria. Antes que Sun-Ni pudesse pensar em uma resposta a traço. Mesmo que ele não pudesse retransmitir traço, Bloab se moveu de repente. Seu grande corpo avançou com uma velocidade impressionante, e uma corrente poderosa quase jogou Sun-Ni da barbatana. Ele agarrou com mais força a armadura de aço, sentindo quão estranho era poder respirar livremente, apesar da água corrente. Naeve estendeu a mão para apoiá-lo, mas depois a trouxe de volta, vendo que não havia necessidade. Isso é. Montar uma baleia assassina gigante nas profundezas escuras do oceano talvez não fosse a jornada mais estranha que Sun-Ni havia feito, mas definitivamente estava lá em cima com a mais estranha delas, especialmente considerando que a baleia era na verdade um santo do grande clã Noite. Toda a situação teria sido comicamente surreal, se não fosse tão terrível. Um inimigo terrível esperou por eles no final desta jornada. A onda de sangue viajou para longe da costa, submergindo cada vez mais fundo no abismo aquoso. O mundo a seu redor era implacavelmente frio e absolutamente leve, assustadoramente semelhante ao céu abaixo das ilhas encadeadas. Mas muito mais assustador. De fato, essa não era a única semelhança. Quanto mais fundo eles iam, mais Sun-Ni sentia como se algo estivesse pressionando ele. Era como se uma laje titânica de pedra estivesse pesando em seu corpo, dificultando a movimentação e a respiração. O sentimento não era diferente da força torturante do esmagamento, e pensar nessa analogia o deixava muito, muito desconfortável. O esmagamento foi capaz de matar até os santos, afinal. Ele tentou controlar sua respiração. Nenhum oceano mundano pode matar um santo. E em termos de robustez, não estou tão longe de um. Para baixo eles foram. 1015 A queda do Falcão SCO 33. A onda sanguínea mais profunda desceu ao vasto abismo sombrio e sem limites do oceano. O Sun-Ni mais perturbado sentiu, e ele já estava profundamente desconfortável antes de mergulhar nas águas rasas. Não havia nada além de vazio e escuridão, opressiva, acima e abaixo deles, estendendo-se infinitamente para o desconhecido. Embora Sun-Ni pudesse ver através da água, ao contrário de como estava na escuridão impenetrável do mar amaldiçoado da costa esquecida, ele ainda estava angustiado. As profundezas do oceano não eram um lugar destinado aos seres humanos. Eram o seu oposto. Vir aqui voluntariamente não passava de pura loucura. Talvez eu tenha entendido mal os Nightwalkers. Eles são todos lunáticos. Ele mudou um pouco e olhou para Naeve, que estava segurando firmemente a barbatana da monstruosa baleia assassina. As correntes os atingiram e a pressão estava lentamente se tornando insuportável. O descendente da Casa da Noite não era exatamente calmo, mas seu desconforto foi causado pela perspectiva de combater um terror corrupto, não pelo próprio abismo aguado. Estranhamente, os sentimentos de Sun-Ni foram revertidos. O terror de Elo 49 era um inimigo angustiante, de fato, mas ele havia enfrentado muitos deles. O oceano, por outro lado, era um espaço alienígena, desconhecido e fundamentalmente hostil. Era abismal no sentido mais puro da palavra. Com uma careta, Sun-Ni se aproximou da barbatana de Bloab e esperou. Ele não sabia o que exatamente o santo estava usando para rastrear o terror oculto. Havia algum padrão em seus movimentos, mas Sun-Ni não tinha certeza do que era. Às vezes, parecia que o grande predador estava escolhendo a direção aleatoriamente, mas uma coisa permaneceu constante traço: eles estavam sempre se movendo mais fundo na escuridão. Naeve não havia falado com ele novamente, mas também não havia razão para isso. Sun-Ni considerou brevemente convocar a rocha extraordinária para transmitir seus pensamentos, mas depois descartou essa ideia.
Ele não tinha nada útil a dizer, e fazer muito barulho poderia atrair atenção indesejada. Quem sabia que horrores se escondiam nas profundezas sombrias, ao lado do terror? Em algum momento, ele sentiu um ataque de tosse subindo de algum lugar nos pulmões e quase entrou em pânico. A última coisa que Sun-Yi queria era se afogar por causa do trauma residual causado pela escovação contra um portão do pesadelo. Ele cerrou os dentes e concentrou-se em suprimir a tosse, esquecendo até o medo do oceano no processo. Foi por isso que ele quase perdeu o momento em que o terror finalmente se revelou. Escondida nas profundezas do abismo sem luz, uma criatura assustadoramente bonita flutuava na vasta e silenciosa escuridão. Sentindo um leve tremor percorrer o enorme corpo da baleia assassina gigante e ouvindo seu ritmo de mudança de batimento cardíaco, Sun-Yi olhou para a distância. Ele estremeceu. À distância, o terror parecia uma flor estranha e fantasmagórica. Um lírio, talvez, ou um lótus branco. Suas pétalas pálidas fluíam dançavam lentamente na escuridão, algumas se estendendo por centenas de metros no abismo vazio, outras girando em torno da pequena forma nebulosa escondida em seu centro. A visão era ao mesmo tempo incrivelmente bonita e profundamente aterrorizante. As amplas fitas de branco pareciam as pétalas de uma flor. E os longos tentáculos de uma criatura etérea, muito alienígena para serem descritos com palavras. Quando se aproximaram, Sun-Yi descobriu que não eram pétalas nem carne pálida. Em vez disso, ele pensou que estava olhando para longos trechos de pano branco e esvoaçante. Ele não sabia se estava certo ou como fazia sentido. E não era com isso que Sun-Yi estava preocupado no momento. Eu acho que você deveria dar uma olhada no pandasnovel.com. Havia outras formas em torno da flor branca, fantasmagórica, centenas delas. Corpos afogados o cercavam como uma barreira mórbida, humanos, criaturas de pesadelos e coisas que ele não podia citar. Eles flutuavam silenciosamente ao redor do terror, imóvel, com os olhos vazios olhando cegamente para a escuridão. Alguns tinham pétalas de pano enroladas em volta deles como uma mortalha de enterro. A cena estranha o fez estremecer. A beleza sobrenatural de tudo isso só tornou o rosto mais assustador. Havia uma presença poderosa emanando da massa de tecido branco ondulado. Um horror e malícia absolutos. Sun-Yi sentiu que a presença o dominava, tornando impossível desviar o olhar do terror, mas também insuportável testemunhá-lo. Ele se sentiu hipnotizado, congelado e paralisado. Esse sentimento foi quebrado por outra presença. De repente, a escuridão ao seu redor parecia ficar vermelha e ele sentiu uma fúria profunda surgindo de dentro dele. Sun-Yi reconheceu essa fúria como algo que não era dele, mas pertencia a outra pessoa. Onda de sangue. O santo da noite ficou furioso, e qualquer medo que eles pudessem sentir foi lavado pela raiva assassina do grande predador. Quase parecia que as pétalas de pano tremiam, um pouco. No momento seguinte, todas as centenas de criaturas afogadas ganharam vida, com os olhos vazios girando para encará-los. Sun-Yi proferiu uma maldição silenciosa e libertou o pecado do solo de sua bainha improvisada com a mão livre. Aqui vamos nós, então. Ele sentiu o corpo de Bloav se mover e, em seguida, um rugido furioso se espalhou pela água como um grito de guerra destemido. A força dela era de natureza quase física, movendo-se através do abismo escuro como uma onda de choque devastadora. A monstruosa baleia assassina avançou e, com ele, o próprio oceano ganhou vida. Correntes poderosas atacaram a flor pálida, jogando seus horríveis defensores fora. A tonalidade carmesim da água tornou-se mais aparente e, onde quer que se espalhasse, Bloav parecia ganhar ainda mais velocidade, ainda mais força. Ao mesmo tempo, as pétalas de pano explodiram com movimento, desenrolando-se como membros longos, agarrando os escravos e jogando-os para frente. Ao lado de Sun-Yi, Naeve olhou para ele e estendeu a mão, um arpão de osso aparecendo nela. O Nightwalker sorriu, luzes índigo dançando em seus olhos. Está na hora. Com isso, ele se afastou da barbatana e avançou com uma velocidade incrível. Um momento depois, Bloav colidiu com a barreira móvel de escravos de olhos vazios.